Gente, mais uma vez eu vou informar aqui, né, que a gente vai começar a gravação da aula, tá certo? Porque a gente precisa prestar conta desse material, por ser um material que é ajudado pela Lei Aldir Blanc, né? A gente recebe uma ajuda dessa lei para fazer esse curso, né? Esse momento de formação de intérprete na esfera artística. E aí, por termos isso, né, a gente precisa prestar conta e a gente precisa gravar. Essa luz está incomodando muito vocês ou não? Tá dando para ir? Tá muito forte aí? Tá aparecendo muito forte aí? Não, agora melhorou. Não, né? Tá bom, né? Tá de boa, não tá? Pronto. E aí, como foi esses dias aí que eu não tava por aqui? Como foi as aulas com Simone? Boa noite a todas e Ótima, todos, muito boa todos. mesmo. Foi ótimo. Foi ótima. Aprendi o quê? Aprendendo a usar aquele aplicativo lá, né? Ah, Para você colocar os seus vídeos. O que você pode fazer com ele, que eu não sei o nome, eu pronunciar não, mas é aquele aplicativo mesmo, que todo mundo está sabendo aí já. Aí, né? O nome é meio esquisito. Mas foi muito bom, assim, eu até fiz algumas coisinhas depois disso em casa. Deu certo assim, deu certo em algum momento, porque a dificuldade que eu tive foi tirar o fundo branco. uhum, Porque assim, eu peguei um vídeo que eu já tinha em casa, que eu tinha gravado quando eu estava no básico 1. Aí eu peguei esse vídeo, fiz aquela montagem, assim, coloquei um fundo, mas na hora que eu queria tirar a parede branca, aí foi quando teve a dificuldade, porque parece que é melhor num fundo verde ou azul, né? E o vídeo no chroma foi aqui, gravado né? na parede branca. É. Mas foi Aham. interessante, porque assim, eu não sabia mexer em nada, nada do zero, mas eu consegui pegar o vídeo, colocar no lugar que eu queria, com o cenário atrás, aí soltei eu cantando, deu certinho. Ai, que Então foi muito ótimo. proveitoso. Que ótimo, eu imagino, né? Eu sou péssimo nessa área aí de edição, então é, eu, ainda bem que Simone veio aqui e deu algumas coisinhas para vocês, porque eu nessa área de audiovisual eu não sou tão, sou assim, certo? Sabe? A gente tenta, né? A gente tenta, mas sou tipo a tia tentando mexer no Word, sou tipo isso. Mas vamos lá. Boa noite mais uma vez. E hoje a gente já aprendeu agora as formas de tradução, interpretação, essas coisas todas. Vocês aprenderam também edição, né? Aprendeu também, eu acho, postura profissional, não foi isso? Com a Simone. E agora a gente vai aprender o espaço mental. E por que a gente vai aprender espaço mental? A gente vai aprender espaço mental para a gente conseguir estudar um personagem ou vários personagens que a gente for interpretar, principalmente na esfera teatral. Né? Então, a gente vai estudar o espaço mental e a gente vai estudar também a característica dos personagens, que eu chamo de anamnese do personagem. E a gente vai estudar cada característica que aquele personagem tem para que a gente possa incorporar aquele personagem no na interpretação que a gente for fazer. Então, num teatro, por exemplo, temos vários personagens. E esses vários personagens, às vezes, só um intérprete faz ou dois intérpretes fazem, né? E ele precisa ter um estudo não só do texto, mas ele precisa também assistir aquilo para que ele possa estudar alguns cacuetes, alguns caracteres daqueles personagens. Mas antes, para a gente fazer isso, a gente tem que ter noção de espaço, porque a gente não coloca os personagens tudo no mesmo espaço, né? Então a gente precisa saber dividir isso no nosso corpo. Então hoje eu trago para vocês conhecerem espaço mental. Então pessoal, espaço mental, espaço mental pessoal. Então vamos lá para os espaços mentais. O que são esses espaços mentais? Esses espaços mentais, eles vêm de um estudo, né, da linguística e tal, que eu não vou aprofundar aqui o estudo da linguística, porque não é nosso objetivo, mas ele se divide em algumas coisas que, ao mesmo tempo, eles não se dividem. Eu vou dividir esses espaços mentais aqui
para ficar, vamos dizer assim, mais pedagógico, né? Mais, né? Para entender melhor, para a gente entender melhor. E aí, nos espaços mentais, temos o espaço mental real, o espaço mental do evento, o espaço mental token e o espaço mental subrogado. Então, vamos lá aprender o que é cada um, tá certo? Eu vou escrever aqui para vocês saberem. Ó, deixa eu só escrever aqui, certo? Espaço, ó, espaço. E quem for chegando já sabe também. Espaços mentais. Espaços mentais. Ai, gente, tô com frio. Deixa eu... Espaços mentais. E aí temos o espaço mental real. Esse aí. O espaço mental real é tudo, né? É tudo que está, já está falando, tudo que está real no espaço. Então, por exemplo, esse meu fone aqui é um espaço real meu, tá? É um espaço real que está aqui. Essa cortina, esse negócio aqui de sentar, né? Isso aqui é um espaço real, né? Então, essa bagunça aqui é um espaço real, sabe? Então, isso tudo aqui é um espaço real. Como, por exemplo, na casa da Dil, tem ali tem uns quadros, né? Tem mais algumas outras coisas também, que eu agora não estou conseguindo identificar, né? Porque também eu estou péssimo de vista, eu estou com uma conjuntivite. Tem umas caixinhas. Não. Isso, as caixinhas, pronto. Isso aí é o espaço real, né? É o espaço que a gente está em volta. Isso é o espaço real, a gente vai chamar disso. E aí na Libras, né? Por exemplo, quando a gente quer fazer referência a esse espaço real, a gente pode utilizar o meio de apontar, né? Que também algumas pessoas falam que é as formas díticas, né? De apontar. E aí, por exemplo, quando eu quero falar essa cortina, eu quero falar esse fone, que eu acho que nem se chama fone, chama outra coisa, mas enfim. E aí eu quero apontar para o sofá, esse sofá, né? Eu faço o meio da apontação, tá? Então eu vou apontar para as coisas. Então eu vou fazer referência tanto na Libras quanto em outras línguas. Por exemplo, né? Em português eu acabei de fazer isso. Eu acabei de fazer essa cortina, esse sofá, né? Eu falei e ao mesmo tempo eu usei a apontação, né? Eu usei esse gesto de apontar. Então, não é só na Libras, tá? Só para deixar aqui mais enegrecido que não é só na Libras que a gente utiliza o apontar. Né? Na língua portuguesa, por exemplo, a gente também utiliza o apontar, né? Para a gente fazer referência a algo que esteja no nosso espaço real, tá certo? Então, isso é o primeiro... Ai, tá travando, é? Tá travando? Aqui tá normal. Porque estão dizendo aqui que tá travando. Para mim tá normal Para também. mim tá normal também. Também tá Tá normal. normal, é? Tá, ótimo. Pronto, menos mal. Então, menos mal. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam o que é o espaço real, né? Bem facinho, ok? Aí, vamos agora para o espaço mental do evento. Então, deixa eu colocar aqui. Espaço mental do evento. O espaço mental do evento é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, na minha consciência, né? No meu espaço mental aqui, né? Na minha consciência, eu tenho o quê? Eu tenho referência do que é um espaço real, né? Nós, seres humanos, né? Nós crescemos e aí a gente aprende sobre esse espaço real. A gente tem referências sobre esse espaço real. E essas referências, a gente sabe que essas coisas que estão no espaço real, acontecem coisas com elas, né? Por exemplo, eu tenho esse caderno e esse caderno ele cai.
né? Acontece coisas com esse caderno. E quando eu falo para vocês, um caderno caiu da mesa, vocês conseguem imaginar isso, porque vocês têm referência de um espaço real, e aí vocês conseguem imaginar esse evento. Vocês conseguem imaginar isso? Não conseguem se eu falar isso? Se eu falar, por exemplo, um copo caiu da pia, vocês conseguem imaginar esse evento de cair na pia, do copo cair na pia. Não conseguem imaginar isso? Então, por exemplo, eu falo assim, aquela menina se coçou muito, se coçou muito, porque tinha alergia a camarão, por exemplo. Né? Então, ela se coçou aqui nos braços, assim, sabe? Ficou assim, ó, se coçando. Quando eu falo isso, eu estou falando de um evento que aconteceu, né? Que a menina começou a se coçar sobre aquilo. Ou quando eu falo de aquela árvore balançou muito como é o nome? Com a chuva, né? Então eu consigo descrever aqueles eventos que está acontecendo em um espaço real, né? Por exemplo, uma pessoa, tipo, ela ela começou Descrever o evento, né? Isso. Por exemplo, a pessoa tem camisa de botão. E aí a camisa de botão abriu. E aí ela começou a abotoar. E aí eu explico isso a uma pessoa. A pessoa começou a abotoar os botões. Eu tô dizendo o quê? Eu tô dizendo um evento que aconteceu que vocês vão entender que aquilo era... Eu não preciso aqui estar com a camisa de botão. Vocês já têm referência no espaço real de vocês, na experiência de vocês, essa experiência empírica, e vocês conseguem entender que uma camisa de botão, ela tem botões, né? E aí você sabe o que é abotoar. E aí, né, a pessoa falando, ela pode utilizar esses gestos, né, descrevendo aquele evento. Entendeu? Então, aprendemos o que é espaço real e espaço mental real e espaço mental do evento. Ok? E agora a gente vai já aprender, depois que a gente aprendeu isso aqui é a base, né? A gente vai aprender os outros dois espaços, que esse já aí é o que a gente utiliza, não que a gente não utilize esses, né? A gente utiliza esses para a gente conseguir situar até a nossa comunicação. E aí, eu falo que os outros dois é mais prático, não que os outros não sejam práticos, mas assim, vocês vão me entender porque eu falo isso, tá? Deve ser a nossa internet, Fátima. Ah, entendi. Então, vamos lá. Então, agora eu vou falar do espaço. Eu já falei do espaço real e do espaço do evento. E agora eu vou falar do espaço mental token, tá? Vamos lá. O token. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora tá de boa? Ou tá tudo perdido mesmo? Como tá? Por enquanto tá normal. Por enquanto tá normal, né? Não tá ninguém perdido não, né? Não. Tá. E temos o espaço mental token. Vamos lá. E aí, o que é isso, espaço mental token? É porque, assim, a gente vai contar uma história, né? Por exemplo, em Libras. Eu vou trazer para Libras, né? Ou então, a gente vai fazer vários personagens em um teatro. E aí, a gente já sabe o espaço real, né? A gente você falou pode utilizar, por exemplo, o ator, ele apontou... Você falou do teatro, a gente fez a peça Três Porquinhos, não foi, Edilza? E trouxe os personagens. Quando? Onde? Aqui? Com Simone? Sim. Ah, foi? Que legal, que legal. Então já vou falar uma coisa que é bem legal para o teatro, que é o espaço mental token, né? Todos são, na verdade. E aí o quê? Por exemplo, o ator apontou para algum objeto, né? Por exemplo, todos os personagens, ou atriz, apontaram para o objeto e o intérprete apontou junto, né? Porque a referência naquela parte era
aquele espaço real. Era a referência, tá certo? E aí, os atores, as atrizes, eles vão começar a interagir entre si. E a gente percebe que numa peça a gente pode ter vários personagens, né? E aí, essas personagens, elas precisam ser delimitadas no espaço. E como que a gente vai delimitar essas personagens no espaço? A gente pode delimitar, por exemplo, a gente coloca um personagem A aqui e o personagem B aqui. E aí a gente delimita. Quando o personagem A falar, quando for o personagem a gente sinaliza mais para esse lado que esse aqui é o meu esquerdo. Não sei como está aparecendo aí, mas esse aqui é o meu esquerdo. E aí o personagem a personagem A, eu vou fazer aqui no esquerdo. E a personagem B, eu vou fazer aqui no direito. Eu consegui delimitar. Ou então, por exemplo, eu dou um passinho mais para a esquerda para fazer a personagem A, né? Tipo um passinho assim. E aí dou um passinho aqui para fazer a personagem B, tá? Ou então uma virada de cabeça mesmo, uma virada de cabeça. Eu posso dividir esses personagens no espaço de várias formas, né? Não é uma regra, mas também existe, por exemplo, o narrador e as personagens. Então, geralmente, a gente coloca o narrador aqui no centro e as personagens a gente vai, né, dividindo no espaço. Tá? Então, essa também é a noção de espaço que a gente utiliza, que é pelo espaço token, para a gente não deixar tudo misturado. Tipo, a personagem A, a personagem B, a personagem D, todas as personagens aqui. Né? Isso pode causar uma confusão na hora que eu estiver sinalizando, né? Então, eu acho, então, não eu acho, mas, e também acho, mas fica uma harmonia, dá uma harmonia na nossa comunicação quando a gente começa a separar os personagens nos espaços, né? Não só é isso que faz ter uma harmonia na comunicação, como eu vou falar também tanto desse token como de outro espaço e também do ângulo que a gente vai colocar. Então, temos o ângulo e temos os espaços para que a gente possa dar uma harmonia no plano. O ângulo não, o plano. Ô, Edu, esse espaço, desculpa interromper, mas assim, esse espaço seria, no caso, eu estou visualizando assim como posição. Por exemplo, se eu estou falando de João e estou falando de Henrique, eu coloco o João no meu lado direito, Henrique no meu lado esquerdo. Então, se eu estou contando, referindo a eles dois, então eu tenho que memorizar bem direitinho quem está no meu lado direito, quem está na posição do meu lado esquerdo, para não misturar, porque se de repente eu estou falando que Henrique falou isso, aí eu troco, boto Henrique para esse lado. Aí o SUS vai pensar o seguinte: quem é quem, Arig? É aconselhado que se faça isso, sabe? Que deixe os espaços delimitados para não haver uma confusão, sabe? Do quem que está falando, entendeu? Então, eu acho que fica harmonioso, sabe? Então, o espaço token serve para isso. E aí, depois do espaço token, temos... Vocês entenderam o espaço token? Sim, o que eu visualizei foi isso, essa questão de posição. Quando isso. Eu não sei se eu estou certa, né? Mas quando você está lá falando daqueles dois, você saber quem é quem e você memorizar na sua mente quem eu botei do lado direito, quem eu botei do lado esquerdo, já para que... É isso que eu estou visualizando, pelo que você falou agora. Eu consegui assim, visualizar como uma posição. Eu colocar no espaço. É isso mesmo? Isso. Eu colocar no espaço. Eu entendi o espaço token como você simultaneamente apontar algum objeto a algo, representar isso para a plateia ao mesmo tempo. Porque quando a gente vai representar uma fala, fazer interpretação, beleza, mas um objeto é você representar isso. É isso aí? Como assim? Não entendi. Entendi que o espaço mental token é quando você representa um objeto apontado.
Ou na hora da peça lá, eles vão e fazem... Não, apontar um objeto não é o espaço mental token, não é o uso do espaço mental token, né? O espaço mental token é eu separar cada tipo, numa É uma comunicação, por exemplo, referência, né? separar o que eu estou tratando. Como eu falei, o exemplo, personagem A e personagem B. Eu sinalizo mais para cá, personalizo mais para cá, esse aqui é o espaço mental token. Eu separar isso. Separar, não colocar, não sinalizar tudo aqui. Entendeu? Deu para entender? Seria uma forma de localizar cada personagem. Ok, entendi. Isso. Eu tô falando mais Eduardo? para a área do teatro, porque hoje eu tô abordando mais teatro. Oi, Oi, sou eu, Ébano. Oi, Ébano. Cheguei aqui, consegui entrar, Certo. demorei um pouquinho, mas consegui entrar. Eu tenho uma dúvida nesse espaço, Certo. porque aí que tu falou. Eu sei que eu Tá. cheguei atrasado, mas acho que eu Relaxe. compreendi alguma coisa. Ah. Quando tu põe os personagens, dispersa eles assim, Ah. quando a gente põe um aqui no lado direito, digamos, Ah. Ricardo do lado direito. Tudo que Ah. Ricardo fizer, toda vez que ele age, que ele toma uma ação, essas coisas ou referências que eu quero fazer a Eduardo tem que ser feita, Ricardo, quer dizer, no ladinho direito dele, uma comparação com outro, alguma coisa, tudo é aqui nele. Ele não pode girar. Quando eu incorporo Ricardo para mim, eu pego ele, aí ele não pode mais girar, não? Eu só vou ficar do lado direito. Não necessariamente. O que eu estou dizendo aqui não é uma regra absoluta, né? Porque assim, o Ricardo ele pode estar aqui, ele pode olhar para lá, Sim. por exemplo. Mas existe o quê? Existe além disso, além dessa comunicação toda, eu também tenho que pensar na postura do Ricardo. A postura do Ricardo, a forma, as características do Ricardo é diferente da característica de João, não é? Ah, sim. Dá-me para me entender? Assim, pela Eu característica. Porque assim, eu vou entrar no espaço subrogado, que eu falo também da incorporação, né? Que o espaço subrogado vai falar sobre isso. Mas o espaço token é a divisão mesmo no espaço de cada coisa a ser tratada. Eu acho que eu queria falar. Ficou... Você delimitar, né? Delimitar os espaços. Isso. Pode falar, Efraim. Oi, galera, boa noite. Já aproveitando também a pergunta de Ébano, e só para eu trazer um complemento, quando a gente vai pensar em espaço token, a gente também vai pensar em como dispor cada elemento no espaço. Assim. Isso. Também, para falar de espaço token, a gente também precisa pensar linguisticamente. Acho que a maioria da galera sabe Libras, aqui a gente entende o que são os verbos direcionais. Por exemplo, o verbo direcional seria um perguntar, que eu posso fazer tanto para cá, como para cá, como para cá. Dá para entender, né? Então, quando o Ébano pergunta assim, então se eu coloco Roberto, foi Ricardo que tu falou, Ébano? Ricardo. O personagem. Foi Ricardo. Pronto, se eu coloco o Ricardo aqui, isso também vai me auxiliar linguisticamente a deixar a minha comunicação clara. Então, eu digo assim, então quando o texto diz, Ricardo perguntou para João, eu não vou dizer, Ricardo perguntou para João. Eu vou dizer, Ricardo perguntou para João. Isso. Então, eu dispor os meus personagens no espaço vai me auxiliar até linguisticamente a ficar mais claro. E aí a gente começa a pensar nessa coisa não só dos personagens. Assim, eu sei que Edu está trazendo para o universo teatral, mas a gente dispor também grupo, a gente dispor os lados de cada coisa no espaço para também ficar mais claro isso. Então, se eu tenho um grupo que é do bem e um grupo que é do mal, se eu tenho uma coisa muito clara, não sei se tem alguém de igreja aqui, que a gente usa o espaço token, sempre colocar as coisas divinas, as coisas de Deus aqui e as coisas que não são de Deus aqui. Então, esse não necessariamente é esquerda e direita nesse plano, pode ser nesse plano também. Ou a gente pode usar o espaço token de algo do passado para o presente. Então, sei lá, poeticamente eu vou dizer assim, falando de teatro, né?
as coisas do passado me perguntaram. Não, as coisas do passado perguntam para vocês. Então, eu trago essa pergunta do lado passado para cá. Só para a gente entender mais ou menos a funcionalidade do espaço Tolkien na sinalização. Ficou claro, Edu? Ficou muito Pra enegrecido, mim ficou ficou. incrível. Incrível, incrível, Efraim. Efraim sempre salvando a gente aqui. Que maravilhoso, Efraim. Muito, muito maravilhoso. Muito obrigado. Eu acho que ficou enegrecido para todo mundo, não foi, gente? Como ficou para Ficou você? claro. Pronto, ótimo, ótimo. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, já entenderam o que é o espaço Tolkien? Certo. Para mim Certo. ficou claro, pelo menos. Pelo menos Certo. para mim. E aí, agora a gente vai, deixa eu escrever aqui, para o espaço A gente já sabe, Efraim, né, utilizou os outros exemplos, por exemplo, céu, inferno, passado, presente, né, que são utilizados em outros locais, tá? Eu estou trazendo hoje mais o teatro, então vamos lá, E até para usar, como ele falou, alguns verbos como perguntar, né? Que são os verbos direcionados. Subrogado. Pronto. E aí a gente vai entrar agora no espaço subrogado, tá? E aí o espaço subrogado, eu vou, também com essa intenção de deixar a comunicação mais nítida, né, para que não cause uma confusão. E o que é? Porque assim, eu já separei no espaço, né? Isso aí eu já fiz toda essa separação no espaço. Mas existe uma coisa que é eu tentar incorporar cada elemento que está ali para que aquilo fique mais fluido. Como assim? Vamos lá para o exemplo também de Ricardo e João. Ou, por exemplo, também de... Não, vamos para o exemplo de uma mãe... Primeiro de João e Ricardo e depois de uma mãe e de uma criança, certo? Vamos lá. Se eu falo assim... Olá! Olá, Ricardo, né? Vamos dar um sinal para Ricardo. Esse sinal para Ricardo. Olá, Ricardo, tudo bem? Aí o Ricardo fala... Não tô bem. O que foi que houve aqui? Houve do meu corpo um movimento. Vocês perceberam que houve um movimento? Eu virei o meu corpo. Vocês percebem que eu tive uma incorporação? Eu emprestei o meu corpo para o personagem. Eu falo, olá, tudo bem? Não. Eu entreguei o meu corpo para o personagem. Por exemplo, agora outro exemplo de uma mãe de uma criança, né? Foram ao parque e aí, né? A criança queria o brinquedo. E aí a mãe fala, não, brinquedo não. E a criança, eu quero brinquedo. Vocês estão percebendo a incorporação que eu estou fazendo no meu corpo? O que eu estou fazendo? A mãe está olhando de cima. A mãe, eu tô dando a ideia de que a mãe é alta e que a mãe está dizendo não. E aí a mãe tá... E eu tô deixando meu corpo incorporar a mãe. E a criança olhando de cima a mãe, porque a criança é menor que a mãe, né? As crianças são do meu tamanho, mas geralmente as mães são... As pessoas adultas são maiores que eu. E aí vão olhar para cima, tá? As crianças. E aí eu incorporo... Quero brinquedo. Então, eu fiz uma incorporação da criança e da mãe falando. Então, eu utilizei o meu corpo para incorporar aquela comunicação, incorporar aqueles personagens que estavam ali, por exemplo. Então, nesse espaço subrogado, né, para ficar bem resumido, eu utilizei resumido, que né, existe mais uma explicação mais aprofundada, mas o espaço subrogado seria eu conceder o meu corpo para essa comunicação, para vamos dizer, para essa incorporação do que está acontecendo. Por exemplo, como o Efraim falou, do passado e do
e do presente também, né? A gente percebe um espaço token, tem uma linha tênue do espaço token e também do espaço subrogado, né? Porque quando eu coloco o espaço aqui atrás do passado e quando eu coloco no presente aqui, eu dividi o tempo no espaço, mas quando eu coloco o meu corpo mais para cá, mais reclinado para cá, e quando eu coloco o meu corpo mais reclinado para cá, eu também faço essa transição do tempo, eu incorporo esses dois tempos. Então, existe uma comunicação entre os 4 espaços mentais. E os 4 são importantes e eles existem entre si. Eles não existem separadamente, tá certo? Eu só separei para que a gente entenda de uma forma mais, vamos dizer assim, didática, tá certo? Então, como eu falei, tem o espaço mental real, tem o espaço mental do evento, tem o espaço mental token e tem o espaço mental subrogado. Deu para entender até agora? Ou alguém quer falar, quer complementar? Tem uma dúvida? Efraim Eu tenho uma quer dúvida complementar? aqui. Eu Certo. queria complementar. Tá, pode Quando complementar, pergunta, Efraim. eu já Efraim, aproveito pode... tua pergunta. Ah, Já tá aproveito a certo. pergunta Vou e de perguntar. repente... Então, uma dúvida que eu sempre tenho com esse assunto aí é Certo. quando o subrogado, pelo menos na última que tu apresentou, Eduardo, é quando ocorre mais de 2 personagens. Porque quando vem 2, é mais simples. Vem 2 aqui, aí virou, tudo acontece. Agora, quando tem uma pessoa aqui, tá vindo 3, aí gera uma interação muito doida, vem outro de fora que já vai entrar aqui no meio, aí eu fico, como é que eu me caracterizo para dizer quem eu sou? Aí eu fico perdido. Isso, inclusive, acho que é um dos meus maiores problemas em relação não só à interpretação, mas como comunicação mesmo. Eu fico perdido. Entendo. Mas lembrando que o espaço subrogado não é só virar o meu corpo, ok? Ele está muito além. Eu posso virar o meu corpo, eu posso dar alguns. Eu posso também, tipo, ser algum modo de cabeça também. Pode ser alguma expressão, alguma forma de expressão corporal Um olhar que também, um olhar existe diz ali muita coisa também. nessa hora. Tipo, Eu tô de não sei se o frente, aí olhar entra, não sei eu se o olhar olhar pode assim, entrar. Porque um como olhar, assim como o você falou, olhar? expressão. Porque eu tive dificuldade também, eu fui apresentar e assim, nesse momento que tinha que virar corpo, que tinha que não sei o quê, aí eu me enrolei, na verdade, né? Eu me enrolei, mas aí uma observação do professor, ele disse, você tem que tentar, aí eu disse, meu Deus, eu vou ficar doido, porque 1, 2, 3 a gente fica, né, meio... Mas aí eu também tenho uma certa dificuldade nessa hora. Sim, eu acho que também é muito importante a gente se apegar nas características dos personagens, além de também fazer essa incorporação, mas isso é uma coisa que eu também ainda vou falar, que é sobre plano e essas coisas. Rapidinho, deixa só Efraim falar, que eu já falo de novo. Efraim agora está com você. Efraim quer falar, não é isso? Isso. Só para complementar em relação, quando tu fala assim que os espaços eles estão sempre interligados, realmente uma dica que eu dou para a gente memorizar a diferença entre o token e o subrogado, que muitas vezes parece se confundir um pouco, é entender que o token eu vou utilizar para demarcar o meu personagem no espaço, para falar do personagem. Então, se eu vou falar de Roberto, que Roberto perguntou para João, eu coloco o Roberto aqui e coloco o João aqui. E ele pergunta. Mas se... Aí eu digo assim, e Roberto perguntou para João. João, você vai hoje na minha casa? Então, eu acabo de sair, eu saio do token, vou para o subrogado. João, você vai na minha casa hoje? Pergunto e volto. E João responde. Vou para João e respondo. É um jogo de vai e volta de espaços, assim. Então, tudo está muito ligado. Em relação a 3 pessoas, Ébano, o que Edu fala é muito real, dessa coisa de se apegar à característica. Só que uma dica que eu dou é que o corpo ele não só faz isso. O corpo ele é dinâmico. Então, se eu tenho 3 pessoas aqui, eu posso marcar 1, 2, 3. Então, se eu vou lá para frente, eu marco e sinalizo para cá. Se eu volto um pouquinho, é a do meio, e se eu volto para cá, é outra, mas estou sinalizando as 3 para cá. E aí eu respondo. Aqui, o corpo ele é dinâmico, ele pode fazer uma roda de 5 pessoas, assim, falando ao mesmo tempo,
enquanto eu estou sinalizando só para cá. E aqui eu respondo. Geralmente, assim, eu nunca cheguei a pegar uma coisa de marcar 5 personagens falando com uma pessoa só e ter que fazer um super espaço subrogado, assim. Mas eu acho que, de repente tu mudar a posição do teu espaço token e fazer o subrogado assim, com as 5, ou marcar na tua mão, sabe? São estratégias que tu pode usar com o teu próprio corpo. Essa coisa de trocar o espaço token, eu não pensava. Eu pensei que tinha que ser só esquerda ou direita. Nunca frente e trás. Não é só o movimento de corpo, como eu disse. É movimento. Eu posso utilizar de várias estratégias. Não é só virar tronco, tá? Subrogado não é só virar tronco. Tá muito além, Sim, como o sim. Efraim falou também, de tipo você poder fazer os 3, sabe? Assim. Ou então, se caso não quiser fazer os 3, pode nem marcar com as mãos, como o Efraim falou. Também pode fazer, por exemplo, pegar características ou planos baixos, planos médios, planos altos para um personagem, que é o que eu vou falar agora sobre planos também. Que a gente pode, tipo, um personagem, eu faço ele assim, no plano. Isso aqui é o plano alto, né? Que é o plano que eu tô normal aqui. Mas o outro personagem eu posso fazer no plano médio, sabe? Que é um plano que eu vou... não vou deixar os meus joelhos mais flexionados, sabe? Eu posso fazer outro personagem também. Então, além de ter esses espaços, de eu fazer assim, eu também posso fazer algumas características do personagem, né? Que é agora que a gente vai ver sobre os planos. O que é o plano alto, o que é o plano baixo, o que é o plano médio, para que eu saiba disso, saiba fazer também a anamnese dos meus personagens. Oi. Pode ser assim também, por exemplo, tem 2 personagens, né? Aí um chega num prédio, sei lá, de 3 andares, aí você vai desmarcar um e o outro. Aí você vai olhar para cima, eu vou chamar Ricardo do 3º andar. Aí você olha para cima e grita, né? Ricardo, Ricardo. Aí o outro corpo, aí olha para baixo, já vou. É mais ou menos assim. Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Isso mesmo, muito bem, Sandra, muito bem, arrasou. Posso falar de Efraim, pode falar? experiência minha, Edu? Pode sim, Efraim. Já que a gente está falando de cultura... Gente, quem quiser falar de experiência, tá? Estou aqui, né, para escutar todas as experiências, por favor. Já que a gente está falando de cultura, e eu sou muito do audiovisual, né, do cinema e tal, a gente sabe que o cinema, ele é muito... A gente fica muito preso às vezes, porque no teatro, por exemplo, eu sou mais livre para correr aqui. Então, eu tenho o espaço todo em volta para poder trabalhar. Mas no cinema, a gente mal trabalha para trás. Porque como a câmera ela vem de frente, essa parte aqui minha se perde aqui. Se eu sinalizar aqui, eu escondo. E teve um curta que eu interpretei, que eu traduzi no caso, foi que o personagem ele ia falar aqui, mas ele ia falar para quem estava atrás. Inclusive, era até um palavrão que ele ia falar. E aí, uma estratégia que eu usei foi sinalizar para trás, assim, sabe? Tipo, não tinha ninguém atrás de mim, mas essa marcação que Sandra falou dos 2 personagens, que se tem um lá em cima, eu faço o meu corpo para sinalizar para cima, eu também utilizei dessa forma para sinalizar para trás também. Então, até isso é possível. É isso mesmo. Ai, deixa eu ver. Vocês estão me vendo, minha gente? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tem uma dúvida aqui. Eu Isso. Estou ouvindo. Arrasou. Estou conseguindo ouvir. Efraim sempre arrasa, gente. Ó, colhem Efraim, que ele arrasa muito. Viu? Ele tem experiências maravilhosas. Pode... olha... Só é seguir lá o perfil dele, Efraim Canuto. Ele tem, ó, dicas incríveis. Principalmente no perfil dele, como é o nome? A Voar. No grupinho que ele tem lá, gente, sempre é dicas maravilhosas. Quem tiver a fim de ver dicas maravilhosas que eu já vi e que me ajudaram muito, tem lá no Avoar. Muito bom, por sinal. Sim, pode falar, Ébano. Sim, eu tenho uma outra dúvida. Quando o personagem, seja o que for, vem em direção a mim, e que existe essa mistura de subrogado com token, que vem até mim,
Ah. Como eu incorporo ele, porque ele está vindo aqui. Eu já sou um personagem, digamos que eu seja um. E agora ele está vindo para cá. E eu vou interagir com ele. Eu interagindo com ele, ok, estou sinalizando. Mas quando ele vai interagir comigo, como é que eu faço isso? Porque quando está de ladinho, aí que massa. Ele vai vir aqui de lado, eu consigo fazer assim. Agora, quando ele vem em minha direção e para interagir comigo, aí eu fico, ó. Então, você Eu pode. fico sem. Um dos conselhos que eu daria, né? Mas eu acho que existem outras formas também de fazer, é você acabar mudando o ângulo. Você fazer um ângulo assim, entendeu? Você ter essa forma de. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, mas você vai mudando o ângulo. Você vai dar a sensação de que ele está na sua frente, que ele está aqui na sua frente, né? E ó, veio, tá na sua frente. Mas só que você mudou o ângulo para conseguir, né, mostrar aqui ao pessoal. É igual no teatro. Uma pessoa, ela geralmente não vai ficar de costa para o público, né? Quando é tipo um teatro, se eu não me engano, é italiano, que é assim, enfim. Não é o de arena, né? Também tem essas formas de palco, que isso também dificulta o nosso trabalho ou facilita o nosso trabalho. E aí, geralmente, no tipo de palco, que é o palco mais tradicional. O exemplo de Sandra e Efraim falou. Sim, é subrogado o exemplo de Sandra e Efraim. E aí, a pessoa geralmente nesse palco, né, o palco mais tradicional que vocês conhecem de teatro, a pessoa, a outra atriz ou outro ator, ele não vai ficar de costas, né? Então, geralmente, um vai ficar de frente para o outro. Então, eu vou passar a cena que eu quero ficar de frente para a personagem, né? E aí eu vou passar. Então, eu utilizaria essa estratégia. Não sei se tem mais estratégias que outras pessoas poderiam utilizar também. Entendi. Teria outra estratégia, gente? Outra que vocês pensam também? A incorporação, Edu, porque... É Patrícia? Oi, Patrícia. Então, a incorporação, dependendo da pessoa, como o Ébano falou, ela está vindo de frente para mim. Então, eu pego os traços dessa pessoa e eu incorporo. Quando eu vou falar ela, eu incorporo. Aí, como você falou, se for baixinho, eu me abaixo, incorporo. E depois, quando eu vou me pronunciar, eu me levanto, fico normal e incorporo. É assim que eu vejo muitos surdos também fazendo, quando vem esse classificador que ele está falando, da pessoa que está vindo na minha frente. Incorporação do personagem. Em tipo, tamanho, altura, até o tipo de sinalização, porque tem surdo que sinaliza mais rápido, outro já vai mais lento. Depende muito. Isso. Obrigado. Deu para entender, Ébano? Ou ainda está com alguma dúvida? Entendeu. Quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa para perguntar? Posso prosseguir, por enquanto? Pronto. Então, vamos lá. E aí, no teatro, a gente usa muito esse negócio do plano alto, plano baixo e plano médio. E aí, o que seria esse negócio? É uma coisa bem fácil. Plano baixo, eu acredito, até agora, eu nunca vi nenhum intérprete utilizar. Mas é capaz que role um dia, né? Que é tipo, quando eu falo de plano baixo, é chão. É tipo, deitado no chão, assim, sabe? Pode ser até sentado. Sentado de uma certa forma ainda pode ser considerado plano baixo, vamos dizer assim, né? Mas é um contato mais direto com o corpo no chão. Isso significaria plano baixo, né? O plano médio é quando eu... Dudu, Oi. Eu já fiz uma interpretação quando eu fazia após em Libras de um assalto. Então a gente deita no chão na hora. Entendesse? Entendo. Aí é como se fosse Mas você fez um teatro em Libras, não é isso? A gente fez uma encenação para o professor Jurandir, na minha pós em Libras. Então, a gente interpretou um assalto. Então, tinha o personagem, eu mesmo fiquei no chão, deitada. Aí, aquela coisa, o medo, outro escondido atrás de uma porta, aquela coisa. Então, nessa encenação, teve essa... entendi. Falou que nunca viu, eu me lembrei que eu fiz. Teatro, né? Que vocês fizeram teatro em Libras, não é isso? Uma encenaçãozinha. Entendi.
E aí, esse seria o plano baixo, né? O plano médio é quando eu consigo, vamos dizer, eu consigo me curvar um pouco, eu consigo, tipo, fazer com que meus joelhos não estejam um pouco flexionados e não estendidos, né? O plano médio Acocorado, né? Pode ser acocorado também, ou nem acocorado, sabe? Eu não tô acocorado aqui, entendeu? Tipo, eu tô em plano médio. O plano médio vai ser, tipo, aquela média entre eu estar ereto normalmente e eu estar no chão. Será o plano médio. Vai ser essa, sabe? Vai ser essa mediação, tá? Plano baixo, eu estou com contato realmente no chão. Plano médio, eu nem estou nem em pé, mas também não estou deitado no chão, sabe? Eu estou naquele... Você flexionou no médio, você flexionou as pernas, dobrou um pouco o joelho, flexionou um pouco. O joelho, eu posso também flexionar, tipo, o meu corpo. Coluna, meu corpo tá completamente ereto, não precisa estar também, entendeu? Então, eu posso flexionar um pouco o meu tronco, posso também flexionar um pouco meu abdômen, meu joelho, por exemplo, né? Eu também posso utilizar, né, meus pés fixados no chão, enquanto o plano alto é quando eu estou ereto, né? Quando eu estou bípede ali, né? E aí eu utilizo esse plano alto e posso ainda, tipo, utilizar o meu plano alto para dar algum, vamos dizer, para dar uma sensação que eu estou flutuando, por exemplo. Para eu dizer que eu estou flutuando, eu posso utilizar um pouco da ponta do pé, né? Eu posso utilizar, tipo, ou eu estou, tipo, sabe, passando em alguma corda da ponta do pé. Bailarino. Bailarino. Ou eu estou utilizando alguma uma bailarina, uma bailarina. Por exemplo, eu estou utilizando o meu plano alto, mais alto ainda, quando eu quero dizer uma dimensão maior também, eu posso utilizar isso, né? Um monstro assim, eu posso também colocar o meu pé em ponta de pé, por exemplo, dependendo do que eu vou fazer, o meu plano alto ele pode ficar um pouco mais alto também. Então, o plano alto, eu em pé normal, tá certo? Pode ser um pouco mais alto, quando eu posso utilizar a flexão do meu pé, né? Para fazer isso também. Uso o meu tronco também, pode me ajudar no plano alto, quando eu deixo o meu tronco, né? Mais protuso para frente, quando eu também deixo o meu abdômen mais para dentro, né? Não coloco mais o abdômen mais para cá, como utilizaria bastante no plano médio, mas eu posso utilizar também no plano alto essa forma do meu corpo, né? Também, porque assim é mais sobre o plano do corpo. Se é que vocês estão conseguindo me entender. E aí, o plano médio vai ser o meio entre o plano baixo e o plano alto. Vocês conseguiram entender isso? Se, por exemplo, pode falar? Pode falar. Tem um muro, né? Aí tem uma pocinha d'água assim, aí você quer atravessar, aí você vai se escorando em pé pelo muro. Aí é plano alto, é? Para não pisar na poça. Pode me falar novamente? Por exemplo, tem um muro. Aí tem uma poça d'água e você quer atravessar a rua. Aí você vai devagar, assim, encostando no muro, andando para passar da poça para poder passar para o outro lado. E fica de ponta de pé. Mais ou menos. Isso aí é um plano alto, mas o que eu falo sobre o plano alto não é o plano alto do nosso dia a dia. É o plano alto que a gente pode utilizar, os planos que a gente pode utilizar em uma interpretação, entende? Pronto, exemplo, uma bailarina dançando mesmo. Uma criança, por exemplo, quando a gente vai fazer uma criança, eu geralmente eu não utilizo o plano alto para uma criança. Né? Eu utilizo mais um plano médio para uma criança quando eu vou interpretar. Não que seja errado utilizar o plano alto, mas quando existe uma comunicação entre um adulto e uma criança, eu geralmente utilizo o plano médio para a criança e utilizo o plano alto para o adulto.
para que eu possa dar essa sensação de diferença de tamanho, entendeu? Deu para entender? Deu. Por exemplo, uma pessoa idosa. Quando eu vou fazer uma pessoa idosa, uma personagem idosa, né? Oi? Falei aqui, Dudu, desculpa. Certo, sem problema. Quando eu vou usar, geralmente o que eu utilizo? Eu utilizo o meu tronco um pouco mais para frente, voltado para frente. Utilizo os meus joelhos um pouco flexionado e também eu utilizo o quê? A minha cabeça um pouco assim, né? Um pouco mais caída para frente, né? Dependendo do personagem. Se o personagem for assim, for uma pessoa idosa assim, né? E aí eu posso utilizar alguma cara, se o personagem for aquela cara, né, estereotipada, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode utilizar essas expressões faciais também. Então, tem todos os estudos. E aí é o que a gente entra no estereótipo, na anamnese dos personagens. Que, tipo, eu vou identificar qual é o espaço que aquele personagem está identificado, né? Eu tô falando de uma pessoa o quê? Estou falando de uma pessoa, tipo, super poderosa. Se a pessoa é super poderosa, eu vou fazer uma coisa mais assim, né? Eu vou fazer um queixo mais levantado, né? Mais, vamos dizer, arqueado esse queixo, né? A sobrancelha, como eu vou fazer? Franzidas ou arqueada, por exemplo, sabe? Então, isso aí é a anamnese do personagem. Quando eu vou estudar cada coisa, tipo posições de sobrancelha dessa pessoa, como é o jeito de olhar dessa pessoa, né? Ela utiliza muito uma sobrancelha arqueada, uma sobrancelha franzida, sabe? Como é a boca? A boca é assim, como é uma boca mais assim, ó. Uma boca mais assim, sabe? É uma pessoa como? É uma pessoa O andar também. sabe? Então, o jeito que ela anda vai me dizer muito sobre isso, sobre o plano que eu vou fazer ela. Se eu vou fazer ela no plano médio, se eu vou fazer ela no plano alto, né? Se eu falo de uma pessoa, por exemplo, que é super forte, sabe? Super malhadona. Eu não vou fazer essa pessoa assim, sabe? Assim. Eu vou Pessoa sarada. Tipo isso, sabe? Essas pessoas, né? A maromba. Eu vou fazer assim, entendeu? Então, eu vou saber também o plano dela. O plano dela não é um plano médio, por exemplo. Ela não está no plano médio. Né? Ela está num plano alto, geralmente, né? Geralmente. E cada personagem é cada personagem. Então, o plano médio e o plano alto, a gente precisa utilizar dele para também saber como o personagem está me pedindo. Como é que esse personagem está me pedindo? Por exemplo, eu coloco uma criança no plano alto e coloco os adultos no plano médio, vai ficar meio confuso eu fazer isso, entende? Então, e como seria o corpo dessa criança? Como seria, por exemplo, o ombro dessa criança? Seria um ombro voltado para frente? Seria um ombro voltado para trás, né? Como seria o ombro de um adulto, por exemplo? Como seria o ombro de, por exemplo, uma mulher que é modelo, por exemplo, que é diferente de um homem que é lutador. Então, eu fazer essa anamnese. Então, o que eu deixo como atividade também para hoje é isso. É a gente ver, tipo, cada detalhe do personagem. Eu queria que vocês escolhessem um personagem. Escolhe um personagem. Tipo, eu gosto muito de desenho animado. Escolhe um personagem. Você falou aí, anamnese, é? Anamnese. Vamos dizer que é a investigação do personagem. Vamos investigar todas as características do personagem. Então, vamos ver aqui, tipo, a sobrancelha desse personagem. Geralmente é assim, como é? O olhar desse personagem, como é? Como é esse olhar? É um olhar meio assim, é um olhar assim? Como é também o nariz? Como é a boca, né?
como a boca desse personagem costuma ser. Esse personagem tem uma cara mais séria, como é esse rosto, essa expressão facial desse personagem? A cabeça do personagem, a posição da cabeça, é uma posição mais assim arqueada, é uma posição mais assim, é um olhar que vem de baixo para cima, é um olhar que vem de cima para baixo. Como é o olhar desse personagem? Também, por exemplo, como é também o jeito do pescoço desse personagem? É um pescoço que ele apoia bem a cabeça? Ele é um pescoço mais assim, né? Tem uns personagens que são assim. Como é esse personagem? O ombro desse personagem é um ombro muito voltado para frente ou é um ombro mais protuso, né? Como é o ombro desse personagem, ou é um ombro que fica nem tão para frente nem tão para trás? Eu quero que vocês detalhem tudo isso do personagem. Eu quero que vocês detalhem, tipo, o abdômen do personagem. O abdômen do personagem jogado para frente assim, ou é jogado mais para trás, ou é tipo reto, sabe? O abdômen, né? Eu falei. O ombro também, como eu falei, né? Então, tudo isso. A perna também. Como é que vocês vão fazer a perna? A perna vocês vão fazer estendida ou flexionada? Qual é o plano que vocês vão utilizar? O pé fica todo apoiado no chão ou o pé fica, tipo, flexionado? Como vocês vão utilizar a posição do pé? Porque a posição do pé é que faz a gente se apoiar no que a gente está falando do personagem, né? A gente só consegue ter um apoio bom e consegue incorporar o personagem quando a gente tem um apoio muito bom do pé. Quando a gente sabe utilizar o apoio da perna, sabe? Uma das coisas que é muito importante para também interpretação, né, que a gente trabalha em pé, é saber utilizar os movimentos da perna. A gente não só utiliza a parte do umbigo para cima, a gente precisa saber utilizar a parte da perna. E quando a gente faz flexiona o nosso joelho ou move o nosso quadril, a gente está entrando em equilíbrio e, ao mesmo tempo, também incorporando. Isso está nos ajudando em todo esse processo, né? Esse processo de incorporar o personagem. Então, eu queria deixar como atividade isso, para vocês fazerem isso, para vocês pesquisarem um personagem e fazer a incorporação desse personagem e também para vocês explicarem essa anamnese do personagem. Como é que vocês vão fazer esse personagem? Sabe? Qual é o ângulo que vocês vão utilizar? Vocês também podem utilizar, se quiserem, 2 personagens e dizer como vocês vão dividir ele no espaço. Então, eu queria que vocês trouxessem isso para a próxima aula, para a gente comentar sobre isso. Sobre o plano, sobre o espaço mental, sobre a anamnese do personagem. Então, tudo isso que é muito rico e importante para que a gente possa começar a estudar essas investigações teatrais, né, para a interpretação na esfera arte cênica, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não entenderam alguma coisa? Edu, tu falasse da criança, né? Quando tu falou da criança, eu só lembrei daquele filme que faz Querida, aumentei o bebê, um negócio assim, né? Que o bebê só seria grandão nessa questão do filme, né? Que ele vai por algo científico, que ele cresce, aí teria essa mudada, né? Dele pequenininho e ele espichando. Seria interessante. Eu gosto muito desse filme, seria interessante essa questão do personagem, porque ele é bem pequenininho, agora crescendo. Isso. Então, tem também um novo formato que o corpo vai ganhar. Ele vai ganhar um novo plano, ele vai ganhar uma nova posição de ombro, ele vai ganhar uma nova posição de abdômen, talvez de cabeça também, de olhar. Então, tudo isso é importante a gente colocar
quando eu estudo um personagem, eu estudo assim, né? Então, isso não é regra também, mas eu estudo geralmente, quando eu vou fazer algum teatro, é estudar os personagens, estudar como olhar, estudar como cada detalhe do corpo. É tipo fazer a anatomia do personagem para que eu possa me apropriar daquilo, né? Não é só eu olhar para o personagem, mas eu tentar olhar cada detalhe daquele personagem. Eu começo primeiro pela face, depois eu vou pela posição dos membros. Posição de cabeça, posição de braço. Tem alguma forma de braço? Tem alguma forma de ombro? Tem alguma forma de abdômen? Tem alguma forma de tipo, posicionamento da perna, sabe? Porque posicionamento da perna também é muito diferente, né? Tem personagem que pede para o seu posicionamento de perna ser mais, vamos dizer, mais afastado, outros que pedem para ser mais, vamos dizer, mais próximo, né? Então, a perna ou lateralizado, a perna não. Então, tudo isso é importante. A gente interpreta com o corpo inteiro. Então, a gente precisa saber sobre aquele personagem, né, aquele corpo, e tentar colocar aquele corpo na gente, né? Por mais que seja só uma representação, né? Então, eu queria saber se alguém tem alguma consideração para fazer também sobre isso. Tá, o Efraim quer fazer uma consideração. Eu já vi mais outra pessoa quer fazer uma consideração, gente. Alguém quer levantar a mão aí? Deixa eu ver. Não, eu estudei essa questão da expressão dramática, que é extremamente necessária, né? A expressão dramática é isso que a gente está aqui estudando aqui hoje, né? Que a gente está falando aqui hoje. Por exemplo, você agora acabou de falar, por exemplo, Carlitos, o personagem do Charlie Chaplin. Ele é muito peculiar, né? Isso, sim, com certeza. As pernas que você falou. Com certeza. Com certeza. Isso mesmo. É uma outra coisa. Nenhum personagem é igual. Nenhum personagem. Assim como nenhuma pessoa é igual, né? Então, os personagens têm suas peculiaridades. Efraim. Então, falando ainda sobre personagem, composição de personagem e tal, uma coisa massa que eu gosto de fazer para tentar... Porque muitas vezes a gente, beleza, pega corpo e tal, mas a gente continua sinalizando a nossa própria sinalização. Isso. Uma coisa que eu gosto de estudar é ver o personagem e ver uma pessoa na vida real, no meu convívio, que age igual aquele personagem. Então, se tem uma personagem que ela é muito metida, quem é um intérprete ou um surdo que tipo, age meio metidinho, assim? E como é que essa pessoa sinaliza? Então, eu observo essa pessoa e vejo como ela sinaliza para poder colocar no meu personagem. Ou se é uma pessoa muito, sei lá, um cara muito bruto, assim, que sinaliza assim, quem é um surdo que é muito bruto, que falaria as mesmas coisas que esse personagem fala. E aí eu costumo fazer isso para poder pegar a sinalização da pessoa. É um estudo de campo, vamos dizer assim. Que isso acontece no teatro, que é uma coisa maravilhosa, que também é uma coisa que eu aconselho a vocês, que é fazer isso, estudo de campo, né? Vocês verem e também ver uma sinalização, uma pessoa surda que sinalize com essa semelhança, né, daquele personagem que eu estou estudando. Então também isso é muito bom, é muito, muito rico para o teatro, né? Quando a gente fala de teatro, a gente também fala muito de experimento, de sair na rua e observar as pessoas, porque assim, eu só vou saber fazer uma coisa se eu consumo aquela coisa. Então, se eu consumo o jeito de uma pessoa, se eu começo a observar as pessoas na rua, como elas conversam, como elas choram, como elas sorriem. Então, isso tudo facilita a minha vida. Sobre o que eu pedi para a próxima aula para vocês, uma das dicas que eu dou é para vocês não pegarem personagens, animais, objetos, coisa do tipo. Por quê? Porque eu ainda vou ensinar classificador e eu não sei se antes da aula do classificador vai ficar se vai ficar tão legal fazer. Então eu aconselho fazer com pessoas, não que seja proibido vocês pegarem animal, coisa do tipo, tá? Mas eu aconselho vocês fazerem isso com personagens, pessoas. Pode ser desenho animado também, mas que seja tipo nessa linha ser humano, tá certo? Porque aí a gente vai utilizar membros que eles têm, sabe? Então, eu acho que fica melhor e
e vocês conseguem, tipo, dar um início melhor, já que estão dando início a essa técnica de incorporação. Tá certo? Pode ser assim? Pode ser assim. E se puder escolher duas personagens, eu prefiro que vocês escolham duas, para a gente conseguir também brincar com esse espaço rogado, se puder inventar uma comunicação rápida, só uma comunicação rápida, só para a gente entender, só para a gente ver daqui, né? Todos nós iremos assistir cada um de vocês, entender, tipo, a diferença, vocês mostrando a diferença de um personagem para o outro, sabe? Então ia ficar muito legal vocês mostrar a diferença de um personagem, de outro personagem, vocês utilizar esse espaço toque, esse espaço real, enfim. Vocês vão utilizar tudo que aprendeu hoje para a próxima aula apresentar. Tá certo? Então, apresentar... então, vamos lá, definir. Escolham 2 personagens. Não vai ser mais um. Vai ser 2, porque eu achei agora melhor que é 2, porque, gente, vai ficar incrível sendo 2 personagens, tá certo? Então, vocês explicam, faz a anamnese de um personagem, explica a anamnese de outro personagem e faz uma comunicação rápida, sabe? Tipo, oi, tu vai pra escola hoje? Não vou pra escola hoje. Pronto, só. Tá? Então, e só. Sabe? E aí vocês podem elaborar isso, pode pegar esses 2 personagens, estudar esses 2 personagens, se tiver vídeos desses personagens, né? Tipo, claro, porque tipo do cinema ou de alguma série ou de alguma coisa, vocês assistem um pouco para se apropriar um pouco deles e vai ser bem legal, vai ser bem divertida essa aula. Eu quero ver cada um criando esses personagens e utilizando esses espaços mentais. Vocês têm alguma dúvida de como fazer isso ou não? Podem falar. Falem agora ou falem depois. Não se calem para sempre, por favor. Joelma tem, Oi. Oi, tem que fazer no aplicativo, que Simone disse ontem? Não é necessário, não. Não é necessário, não. Vocês podem fazer, né? Vocês podem apresentar na hora aqui para mim. Para todo mundo. Ai, meu Deus. Para todo mundo, entendeu? Vocês podem apresentar aqui na hora, tá? Entendeu? Aí o que eu só iria pedir para vocês, tipo, tentar conseguir, por exemplo, né? Eu sei que no computador é ruim, mas tentar conseguir afastar um pouquinho, sabe? Só para conseguir apresentar um pouco. Se não conseguir, ok, a gente tenta mesmo assim, tá? Mas eu acho que ia ser bem interessante se vocês conseguirem afastar um pouco o corpo, pelo menos, né? Pelo menos aqui, né? Mas ia ser interessante vocês ficarem em pé para vocês até demonstrar de forma mais nítida, vamos dizer assim. Mas aí vocês vão explicar, né, a anamnese dos 2 personagens de vocês e vocês vão fazer, tá certo? E aí é só isso, é simples isso. Isso é mais simples que o vídeo de Simone, tá? Porque o vídeo de Simone Estou aprendendo. Pode gravar também, né? Pode gravar e apresentar aqui na hora também. Fazer uma transmissão. Uma transmissão aqui. Pode fazer uma transmissão aqui. O interessante é mostrar aqui para que a gente comece a debater sobre, sabe? Ser uma troca de experiência, uma troca de dica, também de vocês mostrar o trabalho de vocês. Então, acho que a gente só sai ganhando com isso, né? Essa anamnese eu posso só descrever. Feito quando a gente faz de um paciente no hospital, né? Isso. A gente tem que estar prestando, aí faz tudo do personagem, não é isso? Isso, tudo do personagem, isso mesmo. Pronto, eu vou escrever, deixar tudo aí na hora eu digo. Pronto, arrasou. Ô, Edu, é todo mundo que vai apresentar amanhã, é? Não, amanhã gente, amanhã não tem como fazer. Efraim, Ébano, Jane e Lúcia apresentam primeiro. Não, é segunda-feira, Pati. Não, é amanhã segunda. Não vai ter, não, porque eu não tenho tempo para amanhã, não, Dudu. Eu disse que... Isso, segunda, vocês apresentam. Eu vou ter segunda, é isso? Já vou te pedir ajuda. Então, a gente ainda vai ter também alguns... Porque, assim, eu tenho alguns colegas que são atores, que estão trabalhando e tem pesquisas nessas áreas que eu vou trazer para vocês também, esses colegas.
E aí a gente vai dar isso, e a gente vai ter ainda aula com pessoas que são do meio, são atrizes, atores também, para aperfeiçoar isso ainda essa próxima semana. Mas é uma coisa rápida que eu quero, gente. Não é uma coisa, oh meu Deus, vou criar um teatro agora aqui. Não é isso não, tá? É uma coisa bem rápida mesmo. Vocês podem falar um oi e um obrigado, só. Mas, sabe, é uma coisa só pra gente, sabe? Só pra gente fixar, vamos dizer assim. Só pra fixar, ok? Ô, Du, só uma pergunta. Amanhã nós não temos aulas, só temos segunda-feira, é isso? Isso. Eu queria até falar com vocês. Eu falei isso, que amanhã não temos aulas. Mas eu quero falar com vocês que se todos ainda tiverem disponibilidade, eu posso colocar a aula com esse meu colega que é ator, né, para amanhã. Ou então eu deixo na terça mesmo, entendeu? Eu posso falar e posso dar uma resposta para vocês ainda hoje. Mas eu quero saber como tá a disponibilidade de vocês, porque eu já tenho desconfirmado com vocês, né? É melhor deixar para terça mesmo? Como melhor? Melhor. Eu sou suspeita porque esses meus 2 últimos dias... amanhã aula. Acho melhor na terça mesmo. É porque como tinha avisado que amanhã não ia ter aula... compromisso para amanhã. Aí eu marquei um compromisso para amanhã, viu? Ok, sem problema então, sem problema. Então, como eu já tinha dito que eu não ia ter, então eu super entendo, gente. E é bom que a gente tem tempo para fazer essas tarefinhas, né, prof? Não, mas amanhã não seria para apresentar, não. Amanhã seria para ter essa aula com esse ator, que é o Jailton. Ele é maravilhoso também. Então, eles vão ajudar muito nessa aula, nessa parte artística, né? Mas, Odu, se ele não vier amanhã, ele vem no outro dia, não vem? Isso, vem sim, vem na terça. Porque esses meus 2 últimos dias foi bem complicado, assim. Mal consegui entrar aqui no curso. Aí, realmente, eu estou precisando... Eu fico pensando se a gente conseguir fazer essa aula amanhã, problema, tá? A gente já teria um help também. Quem está falando agora? Oi. Quem está falando agora? É Ruth, eu estava dizendo, se a gente conseguisse ter essa aula amanhã, de repente, é Ruth. Oi, Ruth, pode falar. Falando, se a gente conseguisse ter essa aula amanhã, já seria uma ajuda para a produção disso aí que você está pedindo, não? Foi o que eu pensei, agora né? Algumas dicas. Mas eu posso ver... Eu acho que já ajuda, alavancaria e até questão de entusiasmo também. Então, pronto. A gente está aprendendo, né? Tem nenhum professor. Eu penso assim, não sei se a maioria vai... Sim, não, eu concordo, mas como eu já tinha dito que não ia ter e as pessoas arrumaram compromisso, né, que é o certo a ser feito, então, por esse motivo, eu acho melhor não colocar amanhã por conta disso, né, porque tem muita gente que não vai conseguir participar mais por esse motivo. E... Tu bota ele na segunda e a gente apresenta na terça. Eu acho que ele não tem disponibilidade de segunda, gente. Mas eu acho que ele não tem disponibilidade de segunda. Mas, qualquer coisa, se ele só tiver disponibilidade mesmo na terça, aí eu falo... vocês apresentam segunda mesmo, não tem problema. E aí vocês, o quê? Vão com tudo que ele ensinar, vai conseguir aperfeiçoar coisas que vocês já tinham feito, né? Então, de todo jeito, vocês vão conseguir aperfeiçoar, tá certo? E a gente ainda vai ter mais trabalho. Ô, Edu, a gente poderia apresentar na quarta e ele vir na terça. Não, mas essa não é a única apresentação. Vocês ainda vão ter muitas apresentações aqui, gente. Vocês acham que vocês não vão fazer nada, não é? A gente tá com medo, Dudu. Não vou fazer segunda e apresenta quarta de novo. Com as pronto, olha aí. Olha a ideia pra ir. A mesma coisa. Olha aí. Apresenta segunda e quarta, tá vendo? Mas é ruim das unhas já. Olha, ruim na fisionomia. Relaxa, gente. Relaxa. Já estão com medo, imagina eu. É uma coisa assim. Interpretar as artes tem que ser sem vergonha. É pra isso, é craque. Isso deixa isso pra mim. Gente, relaxa. Relaxa. Mas eu amei a aula de ontem, Dudu. Foi? Rever Roberto Carlos. Eu estudei com Roberto Carlos, trabalhei com Roberto Carlos. Maravilhoso, mas ele sempre foi 10, eu lá embaixo. Ele é incrível. Eu sou tímida, eu sou vergonhosa, né? Aí eu não participei da aula ontem, mas adicionei todo mundo no meu Instagram. Mas o Roberto Carlos é muito... Ele é muito bom mesmo. E também a menina, né? Jana também, muito. Eles Jana são maravilhosos.
Ela é ótima. São Amei a maravilhosos. São maravilhosos. Colem nele, gente. Todos. Os intérpretes Você que forem também. aparecendo aqui, os intérpretes e Vou os colar outros em você personagens também, viu, aparecendo. Edu? Pode colar, Vantagem pode do colar. colar. Não, você não fuja não, tirar porque eu minha vou colar em timidez. você. Quando você tiver pé, seja quando você tiver, eu tô lá. Eu também, Pode Pra mandei. fingir ser surda, pra ficar perto de você. É pra colar mesmo, pode colar. Acho Só pra tirar justo, a acho timidez, justo. menino, esse curso que eu estou fazendo, que eu sou tímida. Vai ter Não, alguma mas a gente tá atividade essa aqui. segunda-feira? A gente tá aqui para pegar um caldeirão, colocar a timidez e começar a cozinhar até sair toda a timidez. Até Ó, evaporar Dudu, tudo. Sandra tá Tá falando certo? Vai aí, ser acho uma que ela não semana entendeu. cozinhando, viu? Vai ser 2 semanas cozinhando. Essa agora e a outra. Sim, Sandra? Tem alguma atividade para segunda que eu tive que sair? Ela tá indo embora. Sim, tem sim, Sandra. Tem uma atividade que é tipo. Quer dizer, eu tô A aqui gente, com o cachorro na rua. a É gente melhor vai fazer. escrever no grupo, Roberta. Edu, ela tá dizendo. Pronto. Tá, então vamos escrever no grupo, tá certo, gente? Sandra, a tá gente certo, explica lá obrigada. no grupo, tá certo? Pronto, gente. Boa noite para vocês. Aproveitem a noite, se cuidem, Adorei tá a certo? aula. Espero que tenham gostado. E até segunda-feira. Aproveite Até, a se Deus sexta com quiser. a família, enfim. Bom final de semana. Com certeza, para segunda-feira a gente tá aqui na ativa novamente. Bom final de semana, gente. Pra Beijo todos para vocês. vocês. E até a Vocês próxima também. semana. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Dudu. Tchau. Boa noite. Terminava 9h10 as de Simone, então a gente já pagou o dia de amanhã. Carga horária.